Instantes com Deus. Minutos de fé e esperança na palavra do Reverendo Reginaldo Borges. Memória curta. Salmo 106, verso 13. Cedo, porém, não esqueceram das obras que lhe agradaram os desígnios. Queridos, a mídia brasileira trata com insistência a ideia de que o brasileiro tem memória curta e que as pessoas se esquecem das coisas muito depressa. De tanto se repetir esse refrão, os brasileiros terminaram aceitando que têm memória curta. Por exemplo, eu me lembro do escândalo do Mensalão, ocorrido em 2005, e de outros escândalos, como os dos anões, do orçamento federal, da mandioca, dos dólares na cueca, entre outros. E eles não estão relegados ao esquecimento. Queridos, não podemos generalizar que temos memória curta como uma particularidade dos brasileiros. O esquecer não é particularidade do nosso povo. A Bíblia registra alguns casos de esquecimento. Por exemplo, lembra do copeiro, o chefe de Faraó, que teve um sonho na prisão e José, deu a interpretação do sonho? E ele pediu a ele que quando ele voltasse à corte, ele se lembrasse dele e falasse ao rei a respeito dele, de José. Mas quando o copeiro foi libertado, o que foi que aconteceu? A história lembra que ele esqueceu de José. E só veio se lembrar de José 2 anos depois, quando Faraó teve um sonho e ficou perturbado. A mesma coisa acontece na nossa memória, no meio do nosso povo. Vamos voltar ao Velho Testamento. Vários milagres foram operados no meio do povo de Israel durante o Êxodo, como a passagem a seco no Mar Vermelho, água que saiu lá na rocha, o maná que caiu do céu, as colunas, uma de nuvem, uma de fogo, uma durante o dia, outra durante a noite. Mas quando Moisés subiu ao Monte Sinai para receber a lei de Deus e outras instruções, o que foi que aconteceu? O povo começou a celebrar, a festejar outros deuses. É tanto que Deus diz para Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu e depressa, olha só, se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Esqueceram depressa as maravilhas operadas por Deus, mas isso não quer dizer que apagou da memória. Muitas vezes esse esquecimento é algo que, para aquelas pessoas que esquecem de alguma coisa, é porque aquilo não é tão importante quanto as outras, Então, nós sabemos que na Bíblia há diversas referências que mostram o esquecimento do povo de Israel. Em Juízes nós lemos: os filhos de Israel se esqueceram do Senhor seu Deus. Isaías registra, porquanto te esqueceste do Deus da tua salvação e não te lembraste da rocha da tua fortaleza. No geral, a gente traz as lembranças, coisas que a gente prioriza. Querido, se você tem consciência que tem a memória curta, lembre-se de não esquecer de nenhum só dos benefícios que Deus produziu na sua vida. Memória curta é simplesmente tratado simplesmente como se fosse um apagão na nossa vida. Não. Agora, se o pessoal fica o tempo todo, a mídia fica o tempo todo dizendo: você tem memória curta, você vai introjetar isso e vai achar que você realmente tem essa memória curta. Se você não tem o Alzheimer, se você não tem senilidade, esquecer é algo normal, porque a gente só grava aquilo que nos interessa. Agora, lembre-se que todos os benefícios que Deus fez em sua vida é interessante, por isso nunca esqueça. Que Deus te abençoe. Amém. Você ouviu Instantes com Deus,